para nós que não importa como que começou, mas o importante é o término das coisas. Nós conhecemos e servimos o Deus que nos fortalece para ir até o fim. Nós conhecemos, servimos e adoramos a um Deus vivo, que traz para nós a sabedoria, o conhecimento, a força que a gente precisa para finalizar tudo aquilo que nós começamos. Salomão, no início do ministério, estava em Deus. Salomão, no início do ministério, estava focado em Deus. Salomão, no início do ministério, ele estava temente a Deus. Mas do meio para o final, ele se perde em algumas coisas. O coração de Salomão se divide. Ele passa a aceitar algumas coisas que antes não aceitava. Parece que o tempo faz com que o homem de Deus também sinta às vezes que algumas coisas sejam comuns a ele, naturais a ele, quando na verdade não é. Nós podemos pegar esse exemplo e trazer para nós e entender que dentro de nós existe um Deus que nos dá o conhecimento e a sabedoria necessária para chegar até o fim. Diga para este irmão que está do teu lado, para a gente começar a mensagem de hoje, diga para ele: você vai até o fim. Não, diga para ele como profeta da Igreja Viva do Senhor, diga para ele: você vai terminar tudo aquilo que você começou. Eu posso ouvir o glória a Deus nessa noite? O término de Salomão não vai ser um término bom, não. Salomão poderia terminar melhor do que terminou. Chega um momento de morte e a gente vai ver que também ele não prepara a casa dele para uma continuidade. Isso também é um problema. Salomão, ele está tão envolvido com tantas outras coisas. Ele vai abrir a porta do coração dele para tantas coisas que o Senhor antes não direcionou. E aí a gente vê, no final deste capítulo 11 ainda, que ele não se atenta à importância de continuidade familiar e ministerial. Quando eu leio na Bíblia que Roboão, filho de Salomão, é um homem que vai suceder a Salomão e não compreende com clareza a importância de ser direcionado por Deus, eu também afirmo que faltou oração nesta casa. Eu também afirmo que faltou direção nesta casa. Eu afirmo que faltou palavra de Deus nessa mesa, trazendo para os dias de hoje. Faltou unidade, faltou conselho, faltou momentos de paz, de alegria dentro do lar, aonde Salomão poderia sentar e instruir o filho naquilo que ele deveria ser instruído, para a falta de Salomão ele entender: eu preciso continuar a fazer aquilo que o meu pai, aquilo que o meu avô fazia. Eu preciso orar a Deus como o meu avô orava. Eu preciso zelar pelas coisas do meu pai, do Senhor, do céu. Aquilo que o céu me deu, eu preciso zelar como meu pai zelou. Mas Roboão, a gente vai ver no texto que não faz assim. Diga comigo: não faz assim. Roboão simplesmente vai suceder o pai. E quando a gente lê na Bíblia que Roboão começa esse reinado, ele também se perde. Ele vai se perder porque ali existe uma necessidade. Que necessidade é essa? De resolver coisas que só um homem de Deus pode resolver. E quando eu preciso resolver alguma coisa, eu também preciso entender aquilo que Deus está querendo dizer para mim que eu preciso fazer. Roboão não tinha nenhuma intimidade com o Senhor, ao ponto de dobrar os joelhos e entender que o momento de decisão é momento de se calar e falar com Deus. Momento de resolver questões é momento de ouvir o céu. Momento de resolver coisas da minha vida é momento de silenciar a voz do coração, silenciar a voz da nossa vontade e clamar ao céu para que o céu responda. Roboão, ele não tem essa instrução, e o que ele vai fazer? Existe um problema a ser resolvido, que é um problema do povo. E quando ele vê que tem um problema, ele vem pegar conselho. Diga comigo: conselho. Ele vai pegar conselho com os anciões da época.
pegar isso aqui para falar isso para alguém. Ele ouve o conselho dos mais velhos, ou seja, do experiente, mas ele não escuta. Diferente é ouvir de escutar. Roboão, ele ouve esse conselho, entra no ouvido e sai no outro. Não contente com esse conselho dos mais velhos, onde diz, olha, alivia o povo, porque na época Salomão tinha aumentado a cobrança de impostos e esse povo já estava cansado. Então esse povo vai clamar por socorro e ele vai enviar Jeroboão para falar com Roboão. Jeroboão é enviado e ele diz, olha, está pesado para o povo. Ao invés de dobrar os joelhos e pedir a resposta de Deus, como o pai muitas vezes fez, como o avô muitas vezes fez, não. Ele vai pedir conselho aos mais velhos, mas ele não escuta esse conselho. Por que ele não escuta esse conselho? Porque não é o que o coração dele quer fazer. Aqui eu começo a mensagem. Não é a vontade do coração de Roboão fazer. O conselho é, deixa esse povo um pouco em paz, faz acordo com eles, mas não é o que ele quer fazer. Como não é o que ele vai fazer, o que ele quer fazer, o que Roboão faz? Roboão vai pedir conselho aos mais jovens, a galera da mesma idade, quem não tem experiência, quem não pode dizer para você como é um casamento, porque nunca teve um casamento abençoado. Quem não pode dizer para você como é ter um ministério sólido, porque o ministério nunca floresceu. Quem não pode dizer para você como é resolver finança, porque na verdade vive endividado. Quem está me entendendo aqui nessa noite, diga glória a Deus. Roboão vai pedir conselho a quem não tem conselho. Roboão vai pedir conselho e vai ouvir o conselho de quem nunca foi conselheiro. Roboão vai ouvir quem não tem autoridade para falar nada. Roboão vai ouvir pessoas que não estão na autoridade de Deus para aconselhar ninguém. Por quê? Porque quando eu não estou na eficácia de aconselhar, significa porque eu ainda estou na direção de ser aprendiz. Se eu estou em lugar, pastor, de aprender, eu não posso ensinar. Se eu ainda preciso entender que o meu lugar é sentado ouvindo para aprender, como que eu posso querer pegar no microfone e querer ensinar algo que eu ainda não estou apto e nem autorizado por Deus a fazer? Eu não consigo sair desse ponto e Deus sai. Como que alguém quer crescer e pegar um lugar ou fazer alguma coisa que ainda não está preparado para fazer? A gente precisa aceitar o processo. A gente precisa aceitar preparo. A gente precisa crescer o suficiente para entender. Eu estou no tempo de aprendiz e bom é aprender com Deus. Oh, aleluia. Bom é aprender com Deus. Eu vou repetir até alguém entender aqui nesta igreja. Bom é aprender com Deus. E vou te falar, você pode caminhar a tua vida inteira achando que você aprendeu tudo, quando na verdade, todas as vezes que a gente lê a Bíblia, estuda a Bíblia, compreende a Bíblia, a gente nunca entendeu nada, porque a Bíblia é viva, a palavra de Deus é viva, e existe revelação através da letra. Por trás da letra existe uma nova revelação todos os dias. Então, por mais que eu diga aprendi, eu ainda não aprendi. Está entendendo isso aqui? Diga amém. Roboão vai sentar e vai ouvir o conselho de quem não tem conselho para dar. Por quê? Porque é o que o coração dele quer ouvir. Grande é a destruição de alguém que quer só ouvir aquilo que é bom para o meu ego. Eu não sei se você, por exemplo, veio aqui a este lugar nessa noite para ouvir essa mensagem. Talvez você esperava que a chave fosse distribuída, que a bênção
fosse repartida, ou que qualquer palavra de avivamento, daquilo que a sua mente compreende que seja um avivamento, fosse distribuída. Mas eu afirmo, é a vontade de Deus para nós, para mim, para você. E se é a vontade de Deus para mim, para você, nós precisamos querer ouvir. O que você está dizendo, pastor? Eu ainda não entendi. É aquele não que você não aceita. O que você está esperando, pastora, para falar? É aquele ainda não que você ainda não aceitou. Sabe? Às vezes, para algumas pessoas, Deus está dizendo ainda não. Isso aí ainda não. Não, esse jeito não. Essa forma de pensar não. Não é agora, filho. Não é desse jeito, filha. Muda o seu jeito de pensar. Ainda não de Deus não é negativa. Ainda não de Deus é sinal para você continuar orando. Eu vou melhorar isso. Melhorar a tua oração e insistir nela. O ainda não de Deus não é um ponto final, mas é um sinal de que Deus quer que você insista e persista na oração. Então, por favor, me ajude a ministrar. Olhe para quem está do teu lado e diga: aceite o conselho de Deus. Senhor, será que eu devo abrir essa porta? E Deus está falando ainda não. Senhor, mas eu quero esse lugar, eu quero fazer, eu quero começar. E Deus está dizendo: calma um pouco. E Deus está dizendo: não é hora. E Deus está dizendo: calma. Ou, do contrário, Deus está dizendo: vai. Deus está confirmando. Eu não sei o que Deus está falando, mas por favor, filtre os teus ouvidos, porque a palavra de Deus é viva e ela não erra. Jesus já preparou o melhor para você. Eu quero ouvir o glória a Deus. Jesus já preparou o melhor para a tua casa. Jesus já preparou o melhor para a tua família. Então fica com o conselho do céu. Que a gente vai olhar para a Bíblia, ainda estou na introdução. Roboão não vai ouvir o conselho de quem tem conselho para dar. Tem jovem aqui? Tem, né? A gente, quando não amadureceu, a gente só quer ouvir o que nos convém. Isso não tem a ver com idade, irmão. Porque tem muita gente que já amadureceu, envelheceu na idade, mas ainda não é maduro. Isso não tem a ver com idade. Só quero ouvir o que convém. Eu quero passar desse ponto, mas Jesus está falando aqui com alguém. Jesus está falando aqui com alguém e eu quero declarar sobre esta igreja: a partir de hoje haverá um grau a mais, um degrau a mais de maturidade espiritual na tua vida. Roboão, ele não ouve esse conselho, ele ouve o conselho dos jovens. E o que isso vai trazer, pastora? Sempre traz tragédia. Diga comigo: sempre. Você pode olhar para trás e analisar um pouco a tua vida. Porque quando a gente analisa a nossa vida, quando a gente chega perto dos 40, como eu, a gente vê que a gente não faria muita coisa que a gente já fez. Não decidiria muita coisa que a gente já decidiu. Não falaria muita coisa que a gente já falou. O que é isso? É coisa que só o tempo traz para nós. É coisa que a experiência traz para nós. Não negligencie isso. Não queira mudar a fase sozinha. Não queira dar um passo maior do que a tua perna. Não queira pular processos, porque Deus está nesse processo. Oh, aleluia! Se existe alguém ainda imaturo na sua casa, na sua família, que ainda não veio para Jesus, que você está aqui orando nesta noite, minha irmã, meu irmão, eu quero dizer para o teu coração: calma, tenha paciência, porque se você já amadureceu, não significa que você tenha que puxar como uma corda a força o outro para amadurecer. Cada um tem seu tempo, respeita a fase.
tivesse escutado o conselho de quem tem conselho para dar, ninguém teria morrido. Se Roboão tivesse ouvido o conselho dos anciões, ninguém teria morrido. O que você quer dizer, pastor? Eu vou caminhar. O que eu quero dizer para você é que existem perdas no caminho quando a gente não ouve o conselho de Deus. É inevitável não perder. E aqui agora Roboão vai ver, perdi. Roboão vai olhar, perdi. Só que quando ele olha que ele perde, no capítulo 12, mais precisamente lá pelo versículo 16, 17, 18, ele vai ver que ele perdeu o homem morto a pedradas. E quando ele vê isso, ele aprende. Repita comigo, aprendeu. Mais forte, aprendeu. Não, você almoçou e talvez já jantou hoje. Diga, aprendeu. Agora declare, eu também já estou aqui, porque aprendi. Oh, aleluia. Quantas coisas nós já aprendemos e podemos afirmar, aprendi. Só que entenda, vem aqui comigo, se já aprendeu, então agora dá um recado para ele agora, né? Do seu lado aí. Diga para ele, se aprendeu, não repita de novo. Tem coragem? Tem coragem para dizer isso com carinho para alguém? Se aprendeu, então não repete. Se aprendeu, então não faz a mesma coisa. Se aprendeu, então ouve o conselho de Deus. Não abre os teus ouvidos para conselho errado. Se aprendeu com alguma perda no caminho, então sai das distrações. Se aprendemos com alguma coisa que parece que deu errado no caminho, então desliga as distrações do seu caminhada cristã, da sua vida. Porque isso pode te arrastar para perder novamente. Mas antes que isso aconteça, Deus te trouxe para este lugar. Oh, aleluia. Antes que isso aconteça, porque não vai acontecer, Deus te trouxe para este lugar para dizer, filho, eu já te ensinei, então você não vai abrir ouvidos novamente. Filho, eu já te ensinei, então você não vai pecar novamente. Filho, eu já te ensinei, então você não vai emprestar tua boca novamente. Filha, se eu já te ensinei, então fica contigo, com o que eu te ensinei. Bom, ele vê que ele perdeu. Só que ele vê também que ele aprendeu. Para a gente caminhar, diga comigo, aprendeu. Só que quando ele aprende, ele vai ver que algumas coisas também são irreparáveis. Porque por mais que a gente aprenda, tem coisa que a gente não pode voltar lá atrás e reparar. Tem que caminhar para frente. Tem que caminhar para frente. Diga comigo, é para frente. Não é olhando para trás. Tem que caminhar, tem que acreditar. Porque só caminha quem acredita. Perdeu e daí aprendeu. Perdeu e daí o que importa foi o que a gente aprendeu. Perdeu e daí o que importa foi o que Deus ensinou. E agora, Roboão, vamos caminhar. Perdi. Agora a gente vê Jeroboão no reinado porque o povo escolhe. E a gente vê agora que 10 tribos fica com Jeroboão, 2 tribos fica com Roboão. Alguém que tinha uma herança na mão vai perder, mas e daí que perdeu ainda tem 2. E daí que perdeu, vou repetir para quem está ligado na palavra e quem gosta de Bíblia. E
partidas. Ele tem a oportunidade. Não deixa nada te distrair. Diga comigo, a oportunidade está na mão dele. Eu quero trazer para a sua vida, assim como está na tua mão. A tua casa está na tua mão. Teu casamento está na tua mão. Os teus filhos estão na tua mão. Deus te deu para cuidar. Então você tem uma oportunidade. Jeroboão está com a oportunidade na mão. Só que quando Jeroboão olha para essa oportunidade, ele também olha para o outro. E quando ele olha para Roboão, ele vê que o povo estava ali diante dele para ser governado por ele. Só que tinha um dia que eles precisavam ir adorar ao Senhor em Jerusalém. Jerusalém era a parte que ficava com Roboão. Jeroboão, no coração dele, ele sente ciúme. Jeroboão, no coração dele, ele fica inseguro, porque ele pensa, esse povo vai ter que subir para adorar em Jerusalém. E se esse povo subir para adorar em Jerusalém e encontrar com Roboão, pode ser que o coração desse povo se divida. E ao invés de querer voltar para cá, fique para o lado de lá. Jeroboão começa agora uma confusão na mente dele. Ele está totalmente inseguro, mas eu quero voltar você, a tua mente, na reflexão aqui. Ele tem uma oportunidade. Nas mãos dele tem algo para ele cuidar, mas mesmo assim, ele é envolvido por insegurança. E quando ele é envolvido pela insegurança, ele começa a tomar decisões que ele não está autorizado para tomar. Deus não deu autorização a Jeroboão a tomar certas decisões, mas essas decisões só vão começar na vida dele, porque ele está inseguro. E aqui eu quero falar de um ponto que as mulheres precisam e podem ouvir. A nossa insegurança, que o campo das nossas emoções, muitas vezes, trazem para nós desequilíbrios que podem nos levar a pecar sem perceber. O que é isso, pastor? Eu vou explicar. Esse ciúme, essa insegurança, esse medo, essa comparação, essa volta ao passado, essa mania, essa inclinação a voltar para o teu coração e se ferir, quando na verdade essa ferida já estava sendo curada pelo Senhor. Muitas vezes é a gente que volta e a gente que se fere. É a gente que quer tocar em assuntos que Deus já disse, acabou, morreu. Não me lembro mais. É a gente que quer voltar a pontos que não precisam ser tocados. E sabe o que isso acontece? Sabe o que acontece a partir disso? Desequilíbrio. Isso vai acontecer com Jeroboão. Porque Jeroboão tinha tudo para ser um homem seguro. Jeroboão tinha tudo para ser um homem firme. Jeroboão tinha tudo para não se comparar com ninguém. Deus deu 10 tribos na mão de Jeroboão, mas ele se compara com quem só tem 2. Vou repetir. Deus dá 10 tribos na mão de Jeroboão, mas ele se compara com quem tem 2. Tem mulher aqui? Vou beber água enquanto você responde. Tem mulher aqui? Pode ser melhor. Tem mulher aqui? Não. Olha, eu venho de barulho. Eu não sou educada para falar baixo como essa igreja. Acho que você já percebeu. Eu sou pentecostal até o tutano. Então, por favor, me ajude. Tem mulher aqui? Glória. Tem mulher aqui? Então, mulher de Deus, eu quero te perguntar nesta noite, está insegura por quê? Esquece os homens aqui agora, porque isso é bom de mulher para mulher, né? Uma mulher, por favor, olhe para uma mulher que esteja. Esquece os homens agora. Homens, por favor, aquete um pouquinho que eu chego lá. Isso. Olha para essa mulher e diga para ela, o seu
se compare. Porque o que você tem, ninguém tem. Glória a Deus. Aleluia. Tem homem de Deus aqui? Só isso? Só isso, glória a Deus, né? Congresso de mulheres. Mas tem homem de Deus aqui? Então, se tem um homem perto de você, diga para ele: o seu carro é o melhor carro. Oh, aleluia. Não, você falou com muita pouca fé, irmão. Eu não sei se você conhece o carro dele. Eu não sei o que está acontecendo. Se ele não tem carro, mas se ele não tem, já vai profetizando. Então diga para ele: o seu carro, irmão, é o melhor carro. Por quê? Porque Deus te deu, irmão. Aleluia. Então pare de se comparar quando olha para a cama do vizinho e diga: poxa vida, ele está com carro zero e eu não. Calma, vai chegar a sua vez. Jesus está abençoando a tua casa, a tua vida. Mas pare de se comparar, porque aquilo que Deus te deu é seu. E Ele quer que você cuide. Enquanto você não cuidar daquilo que é teu, Deus não vai te dar nada melhor. Aleluia. Jeroboão tem 10 tribos, gente. Você já prestou atenção nesse texto? Esse texto é longo e se eu for extrair tudo, eu fico aqui numa vigília. Jeroboão tem 10 tribos na mão, o outro tem 2 e ele está incomodado. Pega esses 10, faz dar certo. Pega esse povo, leva alegria, fala das coisas de Deus, vai viver com a tua casa, vai viver com a tua família. Para de se comparar. É porque ela é assim, é porque ela faz. Eu tenho que fazer isso, ou eu tenho que me esforçar para ser parecida, para ser igual. Meu Deus, eu não estou assim. Olha o cabelo dela, olha a roupa dela, olha o corpo dela. Ai, eu preciso engordar, emagrecer, engordar, emagrecer, engordar. Você nem sabe o que você quer, por quê? Porque todo dia você se compara com alguém diferente de você. Cadê a sua identidade? Quem é você que você nem mesmo te conhece? Porque você sempre se compara com alguém. Jeroboão, cuida dos seus 10. Para de olhar para aquilo que o outro tem. Sabe por quê? Porque essa insegurança está virando pecado. E aqui entra o ponto que eu começo a caminhar até mesmo para o fim. Jeroboão, se você não se atentar para a importância daquilo que Deus está falando, isso vai virar pecado. Porque quando Jeroboão se compara, sabe o que ele faz? Ele constrói um bezerro de ouro. Quando ele se compara, ele constrói um ídolo para ele. E para o povo, dizendo assim: gente, não precisa subir para Jerusalém, não. Vocês podem ficar aqui, ó. Adora esse bezerro de ouro aqui. Isso nunca poderia agradar a Deus. Quando você se compara, você constrói o seu bezerro de ouro. Mas nessa noite, Deus te trouxe aqui para você quebrar ele. Nessa noite, Deus te trouxe aqui para você quebrar ele. Oh, aleluia, eu sinto ele aqui. Nessa noite, Deus te trouxe aqui, mulher, para você quebrar ele. Constrói um bezerro de ouro achando que isso é a solução. Por quê? Porque está cheio ali de medo, de ciúme. E quando você está com ciúme, você fala o que você não tem que falar. Você fere quem não tem nada para ser ferido mais. Porque já passou e você está ferido todo dia. Eu vou falar, pode falar? E quando você machuca quem Deus preserva, você peca. Quando você fala de quem Deus ama, você peca. Quando você fala do irmão, você peca. Quando você fala do dom do irmão, você peca. Quando você se compara, você também peca. Por quê? Porque você está diminuindo o próprio Deus. Porque Deus foi quem te criou e te deu o melhor. Ah, meu irmão, se você olhasse para as coisas que não tem faltado o pão de cada dia, eu tenho certeza que não tem faltado o ar que você respira, não tem faltado cuidado, não tem faltado presença. Quando você começa com tanta insegurança, você peca, você
Jeroboão vai passar agora por um ciclo de destruição na sua própria casa, meu Deus. Na própria casa. Jeroboão agora está com uma situação difícil, por quê? Porque ele está agora construindo ídolos, o povo está adorando ídolos, e é claro que Deus vai se manifestar. Deus olha para essa situação e diz, isso aí não vai ficar assim, não vai ficar assim, não vai ficar desse jeito. O que Deus faz? Pergunta aí, o que, pastora? Deus envia homens de Deus para parar Jeroboão no caminho e dizer, está errado. O que não falta na nossa caminhada é conselho do Senhor, é instrução de Deus. Você não pode dizer que Deus não está falando com você, porque está. E essa noite é mais uma confirmação daquilo tudo que você já sabia. Não me diga que você não sabia de tudo isso que Deus está falando com você nessa noite, porque já sabia. Deus já falou no teu coração. Talvez Deus já usou pessoas, sabe? É aquele louvor que você não quer ouvir. Por quê? Porque está trazendo a mensagem que você sabe que é para você ouvir. É quando você liga o YouTube ou a televisão e ali está uma pregação, uma mensagem exatamente aquele ponto, aquela situação específica que você não quer ouvir, mas Deus está usando por meios diferentes a mesma mensagem. Jeroboão é parado no caminho por homens de Deus que vai dizer, olha, essa situação não vai ficar assim. Jeroboão coloca, estende a mão sobre o altar. A Bíblia diz que a mão de Jeroboão fica seca. E quando a mão de Jeroboão fica seca, irmãos, ele olha para a mão seca e ele vê uma enfermidade. Diga comigo, um problema. Diga comigo, um problema. E quando ele vê que ele tem um problema, aí sim ele vai lembrar do profeta. Gente, eu estou falando de alguém que conhece a presença. Eu estou falando de alguém que conhece o que é Deus. Eu estou falando de alguém que conhece o Deus vivo poderoso. Eu estou falando de alguém que frequenta culto, se fosse os dias de hoje. Eu estou falando de alguém que conheceria a palavra se fosse nos dias de hoje. Só que quando ele enxerga o problema, aí ele vai correr para a presença. Sabe por quê? Porque ele não está nem aí para quem vem da presença, para aquele que envia a presença, para aquele que está aqui todo dia, para aquele que te renova, para aquele que te fortalece. Não, ele quer resolver o problema. Por que as pessoas esquecem com facilidade aquilo que já viveram? Porque quando elas estão com um problema, elas só querem que o problema seja resolvido. E uma vez que é resolvido, esquece. E quando você se depara daqui a uns anos, você vê a pessoa e a pessoa de novo está com outro problema. Aí sim vai lembrar de orar. Aí sim vai lembrar de recorrer ao profeta. Aí vai lembrar de obedecer. Aí vai lembrar de pedir conselho ao Senhor. Aí vai lembrar de usar a roupa certa. Pode falar? Aí vai lembrar, vou repetir. Aí vai lembrar de usar a roupa de crente. Porque depois que o problema é resolvido, esquece. Esquece. Mas quando vem um novo problema, eu estou incomodada com essa blusa. Eu estou incomodada com essa calça justa demais. Eu estou incomodada com o comprimento da minha calça, da minha saia. Eu estou incomodada. Minha roupa está justa. Mas por que está incomodada? Porque tem um problema. Porque quando se esqueceu do problema, não era incômodo mais. Mas quando se vive diante de Deus, você não esquece que quem te livrou do problema está todo dia, todo dia, todo dia, eu vou repetir até alguém entender, todo dia com você. Sabe o que Jeroboão quer? Resolver um problema. Aí ele diz que a mão está seca, pelo amor de Deus, vem o profeta, chama o profeta, ora por mim, ele pede oração, irmãos. Porque a mão dele ficou seca, o profeta olha, o profeta vai orar. O profeta ora, ele recebe o milagre, a mão dele fica sã. Aí eu te pergunto, Jeroboão se consertou? Quem conhece o texto responde. Não. Caminho para o final. Tem presença e Jeroboão não desperta. Tem palavra, Jeroboão não desperta.
tem cura, Jeroboão não desperta. E Deus? Deus não para de querer despertar. Deus não cessa de querer despertar. Para por aí, pastora? Não. A mão dele está seca, é curada e nada. Ele continua. Continua. E aí a gente vai vir para o texto. Depois da cura, a gente chega no basta de Deus. Capítulo 13, versículo 33. Que diz assim, caminho para o final. Nem depois destas coisas deixou Jeroboão seu mau caminho. Antes de todo o povo, tornou a constituir sacerdotes dos lugares altos. Pastora, que palavra é essa? É a palavra que Deus escolheu para mim e para vocês. Olha o que o texto diz. E é triste ler isso. Nem depois de todas essas coisas, Jeroboão tornou ao seu caminho. Às vezes a gente olha para situações e diz, como pode? Às vezes a gente olha para situações que continuam da mesma forma, mesmo tendo apanhado da vida, mesmo tendo destruído. Aí Deus vem, restaura, restitui, Deus sara, tira das situações e a gente vê, tá de novo. A Bíblia, se fosse escrita nos dias de hoje, com a minha vida ou a sua vida, talvez poderia dizer a despeito de alguém, nem depois de tantas coisas tornou a ser o mesmo. Só que sabe por que Deus traz essa mensagem para mim e para você? Porque Deus quer que você escreva a tua história diferente. Porque Deus quer que a gente escreva a nossa história diferente. Olha para quem está do teu lado e diga, a tua história pode ser diferente. Basta você decidir. Nem depois de tantas coisas, parou aí, pastora? Quase. Chegou ao final, capítulo 14. Qual é o basta de Deus nessa história? A mão dele ficou seca e nada. Os caminhos de Jeroboão, nada. Tem presença, tem palavra e nada. E agora? O filho. Diga comigo, o filho. Mais forte para a gente terminar, o filho. Deus permitiu tocar no filho de Jeroboão. O que é isso, gente? É onde o homem mais ama. É a área que o homem mais ama. Agora o filho adoece. O filho está doente de morte. Aonde ele chora o arrependimento. Aonde ele grita por socorro. Só que Deus nos traz aqui nessa noite para fazer diferente do que Jeroboão fez. Sabe por quê? Porque nessa hora do filho doente ele vai lembrar, tem um profeta. Eu quero dizer para você que quem nunca quis ouvir, ou quem não está dando crédito à palavra, a convites, a situações que Deus já está te usando para fazer, eu quero dizer para você que vai chegar o dia que se lembrarão de profetas erguidos nesse bairro, profetas dessa igreja, se lembrarão de profetas da sua casa. Jeroboão na dor vai ter que se lembrar. Precisa ser na dor? Precisa ser na dor. Jeroboão na dor vai se lembrar, tem um profeta, chama ele. Como chamar e dizer que sou eu que nunca quis ouvir? Como chamar esse profeta para minha casa logo, minha casa, eu que nunca quis ouvir? Aí ele olha para a mulher. Tem mulher aqui? Oh, tem mulher aqui? Ele olha para a mulher e diz, mulher, se disfarça. E vai lá na casa do profeta e pede oração.
Leva o nosso filho, vai disfarçada. Por quê? Para que ele não perceba que você é minha mulher. Porque se você bater lá e ele ver que você é minha mulher, ele não vai te atender. Não diz que é você. Se disfarça. Se disfarça. Você pode imaginar comigo essa mulher pegando panos e panos e mais panos, se disfarçando de uma mulher comum, hebreia. Você pode imaginar essa mulher vendo o filho numa cama, tendo ainda que se disfarçar. Por quê? Porque tem um homem que não tem coragem suficiente de se levantar e dizer que aqui foi eu que errei. É muito sugestivo ser homens e mulheres aqui nessa noite. Orava eu ao Senhor, dizendo: Senhor, traga a mensagem para que eu consiga entender o que o Senhor quer. Gente, para eu acabar, para eu finalizar, esse homem não tem coragem para bater na porta do profeta e dizer: olha, eu errei, perdão, socorro. Esse homem está tão cheio de orgulho, esse homem está tão cheio do eu ainda, mesmo vendo o filho doente, que não é capaz de segurar na mão da mulher e dizer: vamos nós dois juntos. Sabe o que ele faz? Ele bota a responsabilidade em cima da mulher e diz: ó, se vira. Sabe o que esse disfarce aqui quer dizer? Se vira. O filho é teu, o problema é teu, a casa é tua. Sabe? Eu quero declarar e profetizar um novo tempo. E um tempo que homens buscarão tanto quanto mulheres. Homens vão buscar e vão orar e vão ser tementes a Deus tanto quanto mulheres. Por que não? É um homem que se esconde por trás e diz: eu tenho um problema, mas vai lá resolver. Não. Essa mulher tem que se disfarçar. Essa mulher está cheia de insegurança também, cheia de medo, cheia de dúvida, cheia de dor. E tem tanta mulher com disfarce por aí. Por quê? Porque não pode dizer: carrega essa dor aqui. Porque senão tem alguém do lado oprimindo, dizendo: não, não diz a verdade. Não diz o que a gente está passando. Não conta para ninguém o que a gente está vivendo. Por quê? Porque é vergonhoso. Porque vão falar, porque vão olhar, o que vão dizer. Estamos na casa do Senhor, diante do Deus vivo, irmão. Altar é lugar de joelho. Oh, aleluia! Oh, lugar de presença de Deus é lugar de choro. Então, se for para chorar, homem ou mulher, chore. Se for para dizer: sabe o que Deus fez nessa noite? Deus te trouxe este lugar para você falar a verdade, para tirar os disfarces nessa noite e dizer: fala onde está doendo. Busca junto com essa mulher, pega na mão dela, vai chorar junto, vai orar junto, vai clamar junto, vai dizer: Senhor, o problema é aqui, o problema é no nosso casamento, sim, o problema é naquele filho, sim, estamos com esse problema, estamos, não é um problema de um, outro problema do outro, não, nós vamos resolver juntos. Sabe o que Deus vai fazer a partir desta noite? Deus vai te unir à oração de alguém, Deus vai te unir à oração de alguém, porque depois desse congresso nunca mais a tua casa vai ser a mesma. Eu posso ouvir o glória a Deus. Fica de pé para a gente terminar. Fica de pé para a gente terminar. Eu quero pedir o louvor para aqui, por favor. Oh, o que essa mulher faz, pastora? Essa mulher vai disfarçada, bate na porta do profeta. E quando ela bate na porta do profeta, o profeta diz: volte com esse menino. Volte com esse menino, e quando você colocar o pé na porta da cidade, este menino vai morrer. Você pode imaginar comigo como que essa mulher está? Pastora, o que a gente pode aprender com isso? A gente pode aprender. Pergunta aí: como? Não, eu quero ouvir a tua voz. Como? Antes de pisar na porta desta cidade com aquilo que já está morto nos teus braços. Se você tem a palavra de alguém que já disse a respeito dessa área: morreu,
a oportunidade de dobrar os joelhos e clamar ao Deus vivo. Aleluia, Deus poderoso. Essa mulher recorreu a um profeta, mas esse homem não entendeu que tinha que ir junto. Se esse homem tivesse arrependimento no coração, e se essa mulher tivesse clamor no coração, nesse coração, disposição para falar a verdade, o filho não teria morrido. Sabe por que o filho morreu no caminho? Porque era melhor continuar disfarçada. É melhor continuar disfarçado, mantendo a pose, a aparência, do que dizer: Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu preciso daquilo que só o Senhor pode fazer. Eu quero perguntar para você: há quanto tempo você não chora no culto? Há quanto tempo você não vai à frente num apelo, num culto? Há quanto tempo você não ajoelha perante o Senhor e rasga o teu coração e grita e diz: Senhor, vem, Senhor, a minha casa, visita a minha família, visita essa situação, porque eu não suporto mais. Mas ao invés de fazer isso, é melhor botar uma maquiagem, uma roupa bonita, um perfume caro. Sabe? Uma maquiagem, um jeito de parecer que está tudo bem. Endurecer o coração e não deixar a mensagem chegar. Endurecer o coração e dizer: não, isso aí não é para mim, não, é para quem está do meu lado. Não. Jesus está dizendo para você nessa noite: eu não me importo só com aquilo que você precisa receber. Eu me importo com você. O milagre que você precisa é muito pequeno diante do teu coração entregue a Jesus. O milagre que você precisa, esse filho nos braços, isso é um detalhe para o coração arrependido que eu quero ver dentro de você. Esse filho nos braços, isso é só um detalhe, porque eu não posso forçar a barra, eu não posso arrombar essa porta e entrar. Eu estou batendo nela para que você abra. Oh, eu vou repetir isso: eu estou batendo nela para que você abra. Isso é mais importante do que te entregar esse milagre, porque esse filho nos braços aí, isso aí eu posso fazer a qualquer hora. Oh, eu sinto Deus aqui. Basta dizer a verdade. Oh, aleluia, basta dizer a verdade. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu não vou demorar. Eu termino aqui fazendo esse apelo. Se você, nesta noite, tem uma situação nos teus braços que só Deus pode resolver, e você sabe que tudo que Deus quer é a tua vida entregue a Jesus e a tua verdade, dizendo: Senhor, aqui eu estou e eu me entrego essa situação diante de ti. Eu queria que você, não sei se você está com a sua esposa, se tiver com a sua esposa e quiser, pegue na mão dela e saia do teu lugar, que eu quero orar por você para terminar. Sai do teu lugar, porque se isso continuar sendo vergonha para você, Jeroboão continua sendo o mesmo. Se você, mulher que está aqui, e diz nessa noite: Senhor, essa situação eu entrego para o Senhor mudar, e eu não quero sair daqui sendo a mesma pessoa, sai do teu lugar também. Eu quero orar por você. Oh, a primeira já chegou, a segunda já chegou, isso. A terceira já chegou, a quarta, a quinta, isso. Se existe algum casal para vir, venha. Venha dizendo: Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu preciso de ti. Isso, o primeiro casal, olha que coisa linda, o segundo casal. Oh, é isso, homens de Deus que dizem: vamos orar junto por causa disso. Vamos orar junto pela nossa casa.
Senhor, eu estou aqui e eu preciso da tua restauração, Senhor. Senhor, eu estou aqui, a nossa casa precisa. Vem com, ó Deus, vem com teu poder. Só o Senhor pode, só o Senhor pode tocar, só o Senhor pode, meu Deus, curar, só o Senhor pode, meu Deus, libertar. Oh Deus, essas vidas se entregam ao Senhor, essa casa está entregue ao Senhor, esse casamento está entregue ao Senhor. Não vamos ver destruição como na casa de Jeroboão, não, porque o Senhor trouxe essa palavra para nos despertar. Meu Deus, despertar para um novo tempo, despertar para um tempo de intimidade. Pai, esse coração agora se quebrando diante de ti, clamamos ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, envia a resposta. Toca, Senhor, neste casamento, meu Deus, toca, Senhor, nessa vida financeira, muda, Senhor, essa situação, meu Deus, oh Senhor, aquilo que o Senhor quer nesta noite é quebrantamento, aquilo que o Senhor quer nesta noite, meu Deus, é arrependimento, e aqui nós estamos, Senhor, para não mais fazer as mesmas coisas, não mais errar nos mesmos erros. Oh Deus, o teu povo declara: eu não vou mais errar nas mesmas coisas, porque eu quero acertar, e nesta noite nós decidimos, Senhor, diante do teu altar, que é a tua face que nós precisamos, e é da tua presença, meu Deus, e é da tua presença que nós queremos buscar. Faça, Senhor, muito mais do que pedimos e pensamos. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Dê um abraço em quem está do teu lado. Oh, dê um abraço em quem está do teu lado. E diga: prontos para uma nova vida. Diga para essa pessoa: prontos para uma nova história. Prontos para uma nova vida. Prontos para uma nova história. Aleluia. Pode voltar para o teu lugar, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a oportunidade desta noite e quero deixar essa última palavra. Nunca se esqueça de tudo aquilo que Deus nos fez aprender, porque grande é a caminhada que o Senhor tem para nós e grandes são as vitórias que nós vamos ter em Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus. A igreja pode aplaudir ao Senhor.